Eita, que pronto. Pronto, Ed, pode ir. Bom dia a todos e todas. Espero que vocês estejam bem, com saúde, os familiares de vocês também. Bem-vindos aí a mais um momento, né, do, do evento que a gente está organizando em alusão ao Novembro Negro, à consciência negra, né, no IFPB Campus Princesa Isabel. Eu me chamo Hélio de França Gondim, sou coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígenas, do NEABI. Daqui a pouquinho eu vou explicar brevemente só o que é o NEABI, antes da gente iniciar. E eu gostaria de agradecer, né, a professora Renata por estar mediando esse momento, né, professora do IFPB Campus Princesa Isabel, coordenadora do curso de Edificações, e agradecer a, a palestrante, né, a nossa convidada, que vai estar debatendo aqui o tema Afrodescendência e Engenharia no Brasil, a Regiane Cristina da Silva, e explicando um pouco para vocês o que é o NEABI, né? Ele é um núcleo que visa congregar, articular, né, estudos, pesquisa, extensão de temas voltados para as questões étnico-raciais, né? Visando garantir a Lei 10.639, é, visando estabelecer temas de inclusão, né, étnica, visando estabelecer debates de temas contra o racismo, né, enfrentamento ao racismo que é tão presente no nosso país e no mundo. E aqui na Paraíba, né, a gente tem um, um território composto por quilombos, composto por aldeamentos indígenas, por, enfim, povos originários que compõem o nosso território. E no sertão da Paraíba, né, e especialmente ali próximo ao campus Princesa Isabel, a gente tem alguns quilombos que já são parceiros sociais, né, do Instituto, o que faz corroborar ainda mais com a importância desse núcleo, né, que ele surgiu nesse ano, oficialmente, mas ele vem com atividades, com um projeto que eu submeti, né, que se chamou Tecendo a Construção do NEABI, que ele, digamos assim, foi o pontapé inicial, né, para o surgimento do núcleo. Então, vocês podem perceber que várias universidades, vários IFs têm os seus NEABIs, né, têm os seus núcleos. É uma articulação que vem lá desde 1959. Primeiro, não era esse nome, né, NEABI, mas ele surge em 1959, lá na Bahia, na UFBA, e a partir disso, várias instituições começaram a instituir seus núcleos, né? Então, é só um breve histórico para quem não conhece o NEABI, né? Os NEABIs, e a gente agradece. Eu passo a palavra para a Renata para conduzir aí o momento. E agradecer mais uma vez a presença de todos e todas aqui nesse momento. Oi, gente, bom dia. Ele deu uma travadinha, acho que passou para mim a palavra, não foi? Só para eu não Foi falar isso, Renata. na hora Passei para errada. ti já. Obrigada, é que travou no final da minha fala. A gente agradece muito o convite. Primeiro, eu parabenizo muito o Eli e Maria por essa organização. Eu não faço parte do NAB, ainda não, né? Quem sabe depois. Mas é um núcleo muito bacana, tem um trabalho muito sólido, pelo que eu conheço. E essa iniciativa acho que é muito legal, né? A gente aproximar, fazer esse resgate histórico, aproveitar o Novembro Negro para debater esse tema e trazer essa realidade, né? Eu, enquanto coordenadora do curso de edificações, fico muito feliz em a gente poder trazer, né, esse tema próximo à nossa profissão, próximo ao nosso campo de estudo, né? A gente está com a Regiane aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o campo da engenharia. Então, peço que vocês aproveitem a palestra, vai ser para a gente aprender, eu estou aqui para aprender também, sempre é a hora da gente aprender. E estou com mediação, tá? Então, só para deixar claro, vocês podem ficar à vontade para usar o chat, para fazer pergunta. Quem quiser levantar a mão também, eu acho que pode. E aí eu vou sinalizando, Regiane, à medida que vocês forem falando, tá? Então, aproveitem para a gente poder debater. Eu acho que esse passo era que a gente aprender
e debater e ter essa troca que é tão bacana, tá? Então, parabéns a Hélio, parabéns a Maria. Regiane, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando tudo com a gente, tá? Imagina. Maria, tu queres falar algo antes de Regiane começar? Dar um oi pro pessoal, fazer uma apresentação também? Sim, Ou a gente já passar para ela? Pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Sejam, Renata, muito bem-vinda, Regiane, nossa palestrante, muito obrigada, né, por aceitar nosso convite. E eu queria deixar algumas informações para o público. Ao longo do nosso encontro, eu vou passar um formulário para a lista de presença, para que vocês possam receber a certificação, então fiquem atentos ao link que vai ser encaminhado no chat, tá bom? E aí, ao final das atividades que nós estamos tendo no Novembro Negro, todo mundo vai receber o seu certificado por atividade que participar. Essa semana ainda a gente vai ter mais 2 encontros do nosso Novembro Negro, além desse de hoje, né? Nós vamos ter amanhã na Biblioteca Humana, que é um conteúdo veiculado no Instagram do NEABI. A gente vai ter a roda de conversa com o coordenador do NEABI, Hélio. Amanhã é o dia de Hélio. E Carlos, que é estudante do IF. Então, eles dois vão estar sendo os entrevistados de amanhã na Biblioteca Humana. E na quinta-feira à noite, a gente vai ter uma roda de conversa intitulada Resistências Negras na Educação. Então, também vai ser bem legal, com vários profissionais de dentro da instituição, negros, né? Vão estar aí contando suas trajetórias aí dentro da educação também. Então, eram esses os avisos que eu tinha que dar. Muito obrigada, gente, e boa palestra aí para todos. Maria, tem uma pergunta no chat sobre o certificado. Se vai receber só no final do mês ou recebe logo em seguida? Só no final, tá certo? Provavelmente dezembro a gente vai estar enviando, viu, Karine? Prontinho. Posso? Pode ficar à vontade, todo seu. Ok. Primeiramente, muito bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, e parece que vai ficar gravado e disponibilizado no portal da instituição. Então, é um prazer estar fazendo parte desse momento, ainda mais desse mês, em comemoração ao dia, né, dia 20, Dia da Consciência Negra no Brasil. Um tema e uma necessidade enorme de explorar o tema, de conversar sobre, de debater, de questionar, de levantar todas as questões possíveis, todas as dúvidas em relação a nós, né? E eu me incluo uma mulher negra, afrodescendente, que se reconhece, se autodeclara negra, isso é raro. Também não é só se reconhecer, se autodeclarar, mas se reconhecer também toda uma história, uma bagagem que vem dos nossos descendentes, na construção do povo brasileiro, que é um povo amigável, um povo inteligente, é sim um povo educado, é um povo que gosta da matemática, é um povo que gosta das físicas, que gosta das ciências, que faz engenharia. Então, primeiramente, é um prazer. É prazer Hélio, prazer Maria, prazer Renata e prazer a todos os estudantes aqui de estar participando desse momento com vocês. Quem sou eu? Sou uma mulher negra, né? Uma mulher negra parda, mineira, natural de Belo Horizonte, de uma origem muito simples, família muito pobre. Fui a primeira da minha família a concluir um curso universitário com bolsa do ProUni, isso em 2015. E estou hoje terminando, eu defendo agora dia 20, já era para ter defendido, mas devido a alguns problemas de saúde acabou atrasando a minha defesa da dissertação. Mas eu me transformo, né, em uma pesquisadora para estudar justamente a dificuldade de ter profissionais negros e tanto homens quanto mulheres negros e negras nas engenharias. Isso é uma coisa que me incomodava bastante. Então, eu começo a minha trajetória como engenheira civil, diplomada em 2015. Aqui em BH, a gente tem 2 instituições federais dentro da cidade, que é o Cefet, que eu represento hoje, né, o meu mestrado. O Cefet, 75% dos cursos deles são aptos a formar em engenharia. Então, eu considero o Cefet como uma escola de engenharia, praticamente. Vêm pessoas de todo o Brasil e do mundo estudar aqui ou fazer intercâmbio.
Muitos africanos vêm para o Cefet, muitos franceses, alemães também tem. Mas, depois que eu formei em engenharia, eu fiz uma especialização. Iniciei os estudos de uma especialização em engenharia civil na UFMG. E nos dois campos, tanto na UFMG quanto no Cefet, se você observar, você não encontra. Eu tentava procurar os meus pares e não encontrava. Você não encontra na engenharia. Na graduação, pelo menos, é mais difícil, sabe? E como o Cefet também é como o IFMG, é uma escola que, né, que se propõe a formar alunos no nível médio técnico, então, nos cursos técnicos, você encontra uma diversidade maior, mas na graduação, não. E isso começou a me incomodar. Me incomodou tanto a ponto de levar isso como um projeto de pesquisa para o mestrado, e foi o que eu fiz. Então, o primeiro artigo que eu escrevi com base nos primeiros dados foi esse que eu apresentei como título, Afrodescendentes e Engenharia no Brasil. No caso, um paradigma de 150 anos. E por que isso? Justamente porque eu vou na data do primeiro engenheiro negro diplomado que se tem fontes literárias, que se consta na literatura brasileira, que é André Rebouças. André Rebouças se diplomou, poderia passar para a próxima tela, Renata ou Maria, por gentileza. André Rebouças se diploma em 1860, se eu não estiver enganada. Então, a gente tem mais de 150 anos em que os estudantes no Brasil, o público, o engenheiro negro no Brasil, esse perfil não mudou. Mas de que perfil eu me refiro? Os estudantes negros, as pessoas negras que se propõem a formar em engenharia no Brasil hoje, em universidades públicas, eles não são pessoas como eu, com uma origem simples, de pessoas muito simples, com uma renda que é passível de conseguir cotas sociais, não é esse público. Aqui no Cefet, pelo menos, o público que se formou no ano de 2017 foram alunos com renda de acima de 5 a 10 até 20 salários mínimos per capita. Então, são pessoas que estudam nos melhores colégios, são colégios de ponta, de uma rede brasileira, dentro do Brasil, uma rede de educação das mais altas e das mensalidades mais caras possíveis. São esses alunos que vêm para o Cefet. O Cefet ele tem um histórico, né, com mais de 100 anos, 120 anos por ser uma instituição que foi criada, pautada em formar os estudantes, os filhos dos trabalhadores aqui da região de Belo Horizonte, mas ele acabou virando uma escola elitizada. É isso. Entrar no Cefet, hoje, aqui em BH, é um sonho de qualquer aluno de instituição, de uma escola pública, estadual, municipal. Mas quem acaba, na maioria das vezes, conseguindo as vagas são os estudantes de escolas privadas. Esse é um problema, infelizmente, do Cefet. Histórico. Ele começou, então, em 2013, só depois da lei, da promulgação da lei, né, 12.711 em 2012, aí passou a valer em 2013, foi a primeira ação afirmativa que o Cefet instaurou em relação a negros e indígenas, foi em 2013, então antes disso não tinha-se assim um curso preparatório, mas eram ações muito pequenas, então de fato uma ação efetiva que viesse para ampliar o acesso de pessoas carentes, de pessoas de escola pública no Cefet, foi só em 2013. Então, é isso que o meu estudo fez. Pegou esse recorte de 2013, os alunos que entraram no ano de 2013, e que se formam, como engenharia, a maioria delas são em 5 anos, então eles formariam em 2017, finalzinho de 2017. Então, a intenção do meu estudo foi captar exatamente um pouco da proporção dos estudantes que entraram ou não pelas cotas. E será que diplomaram? Será que conseguiram? Como que foi? Aqueles que entraram, saíram? Quem são esses negros que entraram no Cefet? Em 2013 ainda tinha uma questão muito grande sobre é certo ou não ter cota, sabe? É normal? Isso não é normal?
Então, o que a gente tem? A lei de cotas, essa lei 2.711, ela visa a reservar 50% das vagas que são disponibilizadas, né, para o público. No caso, para formar engenheiros, por exemplo, 50% dessas vai ser para estudantes de escola pública. Tá, mas aí envolve quem? Envolve os estudantes de escola estadual, das escolas do município, né, qualquer município, da rede federal, que também é uma escola pública, e as escolas militares. Mas aí, dentro desse perfil, eu considero que tem um público e uma certa discrepância muito grande. Porque o aluno de escola federal, aqui em Minas, ele é um perfil, atende um perfil único. O aluno de escola militar também. Entrar na escola militar só sendo filho de militar. E em Minas, a gente tem os militares como um dos melhores salários do Brasil para pagar o profissional militar. Escola militar é diferente, o público de escola federal também é diferente. Então, ficaria aí, eu acredito que até dentro desse percentual de vagas, uma dificuldade para o meu aluno, porque eu sou professora de física, esqueci de falar, sou professora de física na rede estadual aqui de Minas. Então, para os meus alunos que têm, os meus alunos da rede estadual, tem uma dificuldade bem maior, assim. São alunos mais carentes, geralmente uns outros vão tentar um cursinho, sempre fazem um cursinho pré-vestibular, um cursinho preparatório para entrar no Cefetes, tem muito aqui, mas geralmente os que eu adoraria que entrassem no Cefet, não conseguem, infelizmente. Mas o que é essa lei, então? 50% das vagas, se a gente tem 100, 50% vai ser destinado para os alunos de escola pública. Dentro desse percentual, eu vou ter dois montantes, duas separações aí. Aqueles que vão ter aquele público com renda menor que um salário mínimo e meio por pessoa em casa, eles vão poder se enquadrar e conseguir entrar pela tanto questão social quanto racial. Ou aqueles que tiveram renda mais elevada, por exemplo, uma pessoa negra que recebe, e a família é composta por 3 pessoas e recebe em torno de 10, 12, 15 salários mínimos, ou não, acima de 1,5 até 3, perdão, acima do salário mínimo até 3 salários mínimos. Então, uma pessoa que tem uma renda per capita de 3 pessoas com uma renda até 7, 8 mil reais, por exemplo, conseguiria entrar também por uma questão, uma parte da renda aí, da questão social. E se declarar negro, indígena ou for alguma pessoa com alguma deficiência, vocês também conseguem entrar, independentemente dessas análises. Então, não sei se eu estou me fazendo entender, mas a lei ela não é só racial, ela não é só para contemplar negros, igual eu falei essa semana lá com os meus alunos. O que a gente tem é que tentar buscar, e isso em todos os cursos, desde pedagogia, quem fizer história, medicina, engenharia, odonto, qualquer um desses cursos é buscar uma equidade, pelo menos no acesso. A gente precisa dar condições para aquelas pessoas que quiserem entrar e fazer qualquer curso, conseguiram acesso. Exatamente, Regiane. E só complementando, tu falando a questão da engenharia, eu sou administradora, na verdade, não sou engenheira, né? Mas a semelhança, assim, com o curso, ela é total. Eu fiz no FPE, e eu lembro que nós éramos 3 pardos negros, um curso de 50 alunos, né? A administração ainda é um curso elitizado, é um curso capitalista, então estuda filho de empresário, estuda filho de político, a UFPE é uma escola de referência aqui em administração, né? Na minha época, principalmente. E eu lembro quando a lei de cotas, e eu lembro da gente conversar nas salas de aula sobre isso naquela época, como é que o curso poderia mudar. E eu lembro da preocupação dos alunos e professores na situação de, a gente tem que garantir não só a entrada deles, mas tem que garantir também esse nível de formação, porque talvez venha um aluno, né, com a defasagem, enfim, a gente sabe que é possível, né, com a defasagem na educação. Como é que a gente pode, enquanto alunos um pouco mais velhos, quase se formando, enquanto professores também, nós falamos na sala de aula sobre isso, como é que a gente pode garantir que esse aluno acompanhe as aprendizagens? Eu lembro muito de um amigo meu, negro, que ele entrou, acho que uns 3 anos depois de mim, né, uns 3, 4 anos, pela lei de cotas.
e ele foi, assim, um dos melhores da sala. E eu lembro disso muito emocionada, porque o pessoal ficava naquele receio de, poxa, será que essa lei vai vigar? Será que dá certo isso? Será que esse aluno vai ter condições de se formar? Será que ele vai conseguir acompanhar o aprendizado do outro? E eu lembro muito emocionada. Então, a sua fala, assim, me lembrou muito da minha graduação. Isso há alguns anos atrás já. Foi em quê? 2009 que eu entrei no vestibular. Faz muito tempo isso. Caramba, que massa. E assim, eu quero muito ver o que tu vai falar mais na frente, como é que esses engenheiros estão, porque é o resultado, né, de uma política um pouco mais igualitária. A gente não resolve os nossos problemas, a gente consegue, quem sabe, aí, equilibrar um pouquinho mais e garantir a diversidade em qualquer espaço, né? Acho que não só em sala de aula, no mercado de trabalho, nas escolas, a gente tem que ter esse espaço igualitário, né? Conquistar o que é nosso, né? Muito bom. Perfeito, Renata. E eu fico aqui emocionada também em ouvir esse depoimento e relembrar um pouco da minha trajetória. A gente sabe que não é fácil estudar, não é fácil formar. Eu fiz um curso técnico em enfermagem. Eu lembro da dificuldade que foi fazer esse curso técnico de enfermagem. Eu busquei meu diploma já tem 3 meses, agora, depois de mais de 10 anos formada, porque eu falei, não, eu preciso desse diploma, eu tenho que ir lá buscar, porque a gente sabe o quanto foi, assim, eu lembro, nossa, tanto que foi difícil estudar, tanto que é complicado, mas que a gente consegue, somos capazes. A gente só começa com os 3, 4, 5, às vezes 10 passos atrás. Mas a gente vai ter, e a gente sabe que a gente vai ter que correr muito, muito, esforçar muito mais do que qualquer outro. Mas é possível. É isso que eu falo com os meus alunos. Gente, vocês podem ser o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Hoje, se falar, professor, eu quero fazer medicina, ótimo. Então, vá, você consegue, eu tenho certeza que consegue. Mas a gente precisa de um apoio. Não dá para ficar, aí a gente tem mais de 300, 400 anos, em que o nosso povo foi escravizado, humilhado, impedido de estudar. E isso não nos é falado, Renata, Maria, Hélio. Isso a gente não estuda, pelo menos eu não estudei, eu estou com 35 anos, não estudei isso nos livros de história. Não nos contam da resistência. Zumbi dos Palmares nos livros, ficava a questão de um parágrafo, às vezes no máximo uma página, uma imagem, uma possível ilustração dele. E foi uma figura extremamente ativa. E não nos contam também que Zumbi estava super relacionado a um evento que teve no Haiti, mais ou menos no século XVII, na mesma época, em que o povo africano, os descendentes lá no Haiti, se rebelaram contra o povo holandês. Aí eu cito muito aquele filme do Capitão Jack Sparrow, que tem Piratas do Caribe, né? Era mais ou menos aquilo ali que tinha o povo negro super escravizado, humilhado, o povo se revoltou, dizimou os seus donos, e isso correu uma história que correu no mundo inteiro, tanto nas Américas quanto foi para a Europa. Então, criou-se um medo muito grande dos outros afrodescendentes em todo o mundo fazerem a mesma coisa. Então, aí, a busca por Zumbi, aí a busca por fazê-lo de Marte, né, no caso, é muito forte, assim. Só que eu também só tive maiores conhecimentos, só pude me aprofundar no mestrado. Então, quando a gente tem uma lei, que é a Lei 10.633, se eu não me engano, quando você encontra uma lei que exige que todo esse ensino, que seja falado, que seja contada a nossa história por nós, por quem sofre racismo, por quem sofre de um preconceito estrutural. Eu sou uma mulher parda porque minha mãe é branca e meu pai é negro. Então, às vezes gera até uma certa dificuldade, assim, até da minha mãe entender os preconceitos que eu passo. Já fui impedida de entrar em lugares, em casas de show, falar que está lotado. É corriqueiro você ir numa loja, ser perseguida. Se eu não tiver maquiada, bem arrumada, se eu for bem natural, você não é bem atendido. Ou eu, dependendo do lugar, eu nem falo que eu sou engenheira. Pra você ter ideia, infelizmente. Ou então, quando você fala que é engenheiro, tem aquele susto, né? Como assim? Ou então, outro dia eu fui num advogado, fui falar que eu era física. Você é física? Tipo, como se a gente não tivesse capacidade ou fosse só de
não sei de qual curso, mas a gente sabe que tem uma hierarquia nos cursos. Mas como se eu não tivesse capacidade de gostar e de aprender e até de ensinar as exatas ciências da natureza. Então, tem coisas que só quem sofre para saber, e não é mimimi. E não é. A gente quer, assim, eu estudo, a gente faz todo o possível, dedica toda uma vida. Às vezes abdica de sair, de namorar, de casar, para você estudar. Você quer ser valorizado. Eu acho que todo mundo, todos os seus alunos estão pensando, e imagina as meninas mais ainda, fazer edificações, é trabalhar numa obra. Aí você vai para a obra, você vai lidar com vários tipos de colaboradores, e você tem que ser reconhecida e respeitada também dentro da obra. E o mercado de trabalho, então, já que você citou, Renata, eu fiquei muito triste por um tempo. Eu me diplomei, né, aos 28 anos, em 2015. E naquela época eu estava preparada, eu morava sozinha e estava preparada para ir para o trecho. Eu imaginava que eu ia trabalhar na engenharia, porque eu consegui umas experiências boas em algumas boas obras aqui em Belo Horizonte. Eu falei, não, vou para o trecho, eu vou conseguir emprego, vai ser fácil. Numa das primeiras entrevistas que eu consegui, eu fui... duvidaram da minha capacidade. Mas duvidaram da minha capacidade, Nata, tipo assim, porque era a oportunidade da minha vida, eu acredito, assim. Então, você fica ansioso, um pouco, eu fiquei muito ansiosa. E questionaram a questão da minha empolgação ou da minha ansiedade. Numa empresa que era totalmente branca, todos os profissionais, só tinha uma, e outra. Me ofereceram um salário de, aqui em Minas, um salário de um naquela época, pelo menos, um salário de um engenheiro recém-formado, ele ganha de 3 a 4 mil reais, salário inicial. Queriam me dar R$1.200. E eu cheguei a perguntar o salário, era nessa faixa, eram 2 gerentes, e o outro respondeu, não, mas você vai começar a ganhar 1.200. Eu falei, mas por quê? Eu lembro que eu perguntei, como assim? Por que eu 1.200? Né? Se eu tenho um diploma, se eu tenho habilitação, se eu tenho experiência, por quê? Então, isso me deixou extremamente chateada. Foi uma coisa que acabou com os meus planos futuros de trabalhar na engenharia por um longo tempo. Quando foi agora, no mês de agosto, eu, sem pretensão alguma, enviei um currículo para uma multinacional aqui em BH. E eu acho que tem coisas que tem que acontecer, né? Que tinha que ser agora, assim. A analista de RH me ligou, acho que gostou do meu currículo, e pediu que eu fizesse uma entrevista com o gestor da empresa. Eu fiz, assim, tudo online, né? Nesse período de pandemia. Fiz a entrevista com o gestor, ela, o gestor, e eu questionei justamente isso para o gestor. Olha, eu queria muito, expliquei que eu amaria voltar, amo dar aula, não pense em parar de dar aula. Acho que me tornar professora me faz mais humana, mais uma pessoa melhor. Me preparou para tudo no mundo, assim. Eu não tenho filhos, então é como se eu tivesse um monte de filhos dentro de sala de aula. Então eu amo dar aula. Mas eu amo a engenharia. Eu amo. Eu trabalho com gosto, assim. Eu tinha um sonho de voltar. Como eu fiquei muito tempo chateada, então pensei, agora eu vou dar aula para engenharia. Essa é a intenção de fazer mestrado e doutorado. Mas voltar e poder ter a chance de trabalhar fazendo o que eu amo, não tem, né? Não tem uma coisa mais gratificante. Fiz entrevista com ele. Ele gostou do meu perfil. E o que eu questionei é justamente isso. Olha, eu quero voltar, mas você não... Eu perguntei se ele tinha profissionais negros, né, na empresa dele. E a gente tem aí, pelo menos foi esse, eu não me lembro se foi esse ano ou ano passado, um negócio que foi notícia, né, um programa Roda Viva, que uma das cofundadoras do Nubank
ela falou que não contratava tantos negros, porque senão iria nivelar a empresa dela por baixo. Não sei se vocês viram, mas isso foi falado no Brasil inteiro, e eu cito isso na minha dissertação. Então, assim, desde quando contratar, é claro, gente, é claro, eu não sei, eu não tenho inglês fluente, meu inglês é intermediário, meu Excel não é avançado, hoje ele está intermediário, mas isso não me faz menos capaz. E eu preciso, assim como a cota, a Lei 12.711, a conhecida Lei de Cotas nas universidades, a gente precisa também de facilitações no mercado de trabalho. Senão, não dá. A gente pode até entrar, mas a gente não vai permanecer. E a intenção é mudar isso. Eu preciso dar, não só para negros, aqui eu levanto todas as bandeiras possíveis, a bandeira dos negros, dos indígenas, dos orientais, que sejam, mas das pessoas com deficiência, da comunidade LGBTQIA+, todos. A gente precisa de diversidade em todos os espaços, em todos que nos foram negados. E uma diversidade verdadeira, né, Regiane? Não só para inglês ver, não só de propaganda, porque às vezes a gente vê muita empresa botando a bandeira da diversidade como algo de se promover. Eu lembro que eu trabalhei na empresa há muito tempo, que eu era a pessoa mais negra da turma. E olha que eu nem sou tão retinta, né? Eu sou uma parda mais clara. E eu me impressionava, assim, porque eu fiz, caramba, e essa coisa que você falou, eu não me reconhecia. Quando você está numa organização, numa escola ou numa faculdade que você não vê seus pares, você não se reconhece lá. Isso me dá uma tristeza muito grande, assim. Imagina tudo da engenharia. Enquanto mulher, que já é um cenário um pouco mais machista, a gente sabe, né? E mulher negra ainda mais, eu imagino a sua luta. Eu tenho muitas amigas que são engenheiras e elas comentavam isso muito comigo, assim, do preconceito que elas sentiam por ser mulher, por ser negra, por, às vezes, comandar uma obra, por estar como gestora e não ser ouvida enquanto isso, e duvidar da sua capacidade. E, às vezes, a nossa luta, ela é em dobro. Para você ter o Excel intermediário que você falou, a gente estuda 3 vezes mais para poder alcançar o intermediário, né? Para ter o inglês um pouquinho mais enrolado, a gente estuda 10 vezes mais, né? Eu lembro das minhas amigas na faculdade que faziam intercâmbio. Falei, meu Deus, eu não tenho condições de fazer intercâmbio, eu não tenho condições de pagar um bom curso de inglês, então eu estudava com migrava, pagava um curso que eu conseguia pagar, mas estudava para conseguir chegar lá. Eu pensava muito nisso, o que é que eu posso fazer nas condições que eu estou para concorrer com aquela pessoa igualmente àquela vaga, né? Então, tem aquele jovem que, graças a Deus, tem uma família estruturada, né, de renda boa, que tem a oportunidade de viajar para o exterior, de fazer intercâmbio, de fazer trabalhos voluntários mundo afora. Eu não tinha. E pensava, se eu concorrer com aquela pessoa na vaga de emprego, o que eu posso fazer hoje para ter um diferencial, para me deixar, pelo menos, papar com aquela pessoa? Então, é isso que eu corri atrás, de pelo menos chegar ali e papar. De que forma ia ser feito? Se ia ser madrugada dele estudando, a gente não se importava, né, Regiane? E a ideia é a gente realmente chegar lá. Então, muito bom esse teu relato. O pessoal comentando aqui das tuas comentários, lamentando muito o que você passou, né? Que a gente sabe que é um cenário bem pesado, mas estamos gostando de ouvir o teu relato, tá? Muito. Bom, ai, fico feliz. Eu gostaria de citar, já que a gente está trazendo a mulher, é justamente a primeira engenheira negra do Brasil. A gente precisa falar nela, né? Ela chama-se Enedina Alves Marques, nascida no Paraná. Pelo menos ela formou. Enedina, eu acho que é essa tela laranja, isso. A história da Enedina, Renata, Maria e demais colegas, ela é incrível, incrível. Nas minhas pesquisas, eu só encontrei em minhas de fonte um trabalho de conclusão de curso sobre ela, feito por um estudante, se não me engano, de história ou de sociologia. Mas a história da Enedina é maravilhosa. Aí me lembra muito a minha trajetória. Enedina tinha que ajudar os pais, né? Pessoas negras, todos negros, junto com os irmãos. Pensa no Sul. A gente sabe que no Sul é parecido com os Estados Unidos. 80%, 90% da população do Sul é branca. Então, uma pessoa negra, aí você imagina, uma pessoa negra, mulher, engenheira, no Paraná, essa mulher quebrou, eu imagino assim, os paradigmas, todos os paradigmas ela quebrou. Mas o que a Enedina fez? Ela só é alfabetizada aos 12 anos de idade. Porque trabalhava de babá e doméstica. Se esforçou, teve que se esforçar muito e encontrou ali nas patroas ajuda para estudar. Então, ela estudava à noite, um tempo que tinha. Cismou de ser professora.
e se formou aos 20 e poucos anos como professora, Enedina. Enedina vira professora, não sei o que deu na cabeça de Enedina, mas o que eu peguei de referência é que ela trabalhou na casa de um homem, de um engenheiro, um homem que pegava muitas obras. Acho que foi como eu. Eu só fui para engenharia porque eu trabalhei com material de construção aqui. Eu moro em Ibirité, hoje, região metropolitana de BH. Eu trabalhei aqui em Ibirité, em depósito de material de construção, e tomei gosto, muito gosto pela construção. Creio que com a Enedina foi parecido. Ali, trabalhando com um monte de gente, fazendo obra, comentando sobre obras, você acaba se interessando. Ela foi e faz a matrícula. Só que a matrícula na universidade, que hoje é a Universidade do Paraná, a atual Universidade do Paraná, Federal, né? Ela foi sempre muito difícil. Não tinha livros, a gente sabe que os livros são sempre muito caros, ainda mais os livros de engenharia. Então, ela se desdobrava para estudar. Formou um pouco, se eu não me engano, em tempo hábil, se diplomou e atuou no mercado de trabalho. Enedina conseguiu bons empregos. Era muito esperta, muito inteligente, vivia nas obras, lidava com os colaboradores, né? Aqui a gente fala de peão, lidava com os peões da obra. Então, incrível a história de Enedina. Mas tem um ponto que eu nunca me esqueço, assim, é que ela andava com uma arma, ela andava armada dentro da obra, porque era difícil conseguir o respeito dos colaboradores, dos demais. Então, qualquer coisa que tinha, ela tirava a arma. E isso uma amiga dela na dissertação conta. Então, é incrível. Mas a gente tem também um outro ponto que é triste da história de nós, enquanto mulheres negras, é que Enedina morre no seu apartamento, viajou o mundo inteiro, ganhou dinheiro, de fato, mas ela morre sozinha. Enedina não casou, não teve filhos. Então, aí a gente pode colocar um outro ponto, trazer um outro ponto na questão dos negros e da mulher negra, no caso, que é a solidão da mulher negra. Porque é difícil se arranjar namorado, casar, sendo uma mulher negra. É complicado. E ela, eu imagino os preconceitos, então, que ela usava peruca, ela escondia o cabelo. Hoje a gente ainda tem botox, a gente afina o nariz, ou passa maquiagem. Eu te confesso que eu já pensei muito. Até o meu cabelo hoje está o mais natural possível, mas o meu cabelo eu fiz progressiva nele, quando eu entrei na obra. Antes não, mas depois da obra eu tive que fazer, mesmo porque meu cabelo não cabia no capacete. Então era um trem complicado. Então, assim, é maravilhosa. Se a gente puder... eu ministrei durante um semestre e as pessoas têm vergonha da gente, Aline. Com certeza. Elas têm vergonha de nos apresentar como se a gente tivesse menos valia. Ou que se a gente não tivesse beleza, mas olha para mim, olha para nós, olha quão linda nós somos, né? Então, vem também, Renata, uma identificação que não tinha na minha época, enquanto criança, imagino que também se deve lembrar, do bullying. Hoje é bullying, tem nome, né? Mas eu era muito zoada de tudo, porque é desproporcional, a minha pele é oleosa, o meu nariz é largo, os meus dentes vão para frente mesmo, e é o meu povo. São características do meu povo. Traz toda a bagagem da minha ancestralidade. O meu corpo, a forma do meu corpo, o meu quadril, a minha cor, é tudo. O meu olho, mais puxadinho. Então, a gente precisa se reconhecer, primeiro, enquanto descendente de um povo que foi um povo escravizado, mas não era um povo escravo. Ninguém nasce escravo. Simplesmente foram lá nos raptar, mentiram para nós, como fizeram com os índios aqui, e viram que nós éramos tão bons que nós somos. A gente tem que lembrar que no Egito que estão as pirâmides, as construções mais belas da engenharia, aquela engenharia e matemática pura. Tem física purinha ali. Toda aquela bagagem, todo esse conhecimento que nós temos vem da África. É da África. Então, nós somos descendentes de um povo extremamente inteligente, extremamente humano. A minha orientadora chama-se Silvani Valentim. A Silvani, um dia, numa aula, eu acho que eu nunca vou esquecer, ela comentou exatamente isso. Regiane, já parou para pensar que todo o Brasil é conhecido, Renata, como um povo amigável,
solícito. Que Minas, então, eu fui aí perto, pelo menos eu fui até Pernambuco, eu amei Pernambuco. Muito parecido com a minha Minas. É a minha cidade, viu? É o meu estado, na verdade. Delícia! Nossa, meu Muito bom. sonho é dar aula, passar uma temporada. Vem assim embora comer uma tapioca, um bolo de Nossa! rolo. Já Mas, está convidada. muito obrigada. Eu não vou me esquecer, não, Renata. O que a Silvani falou? Silvani Regiane, já parou para pensar que toda essa bagagem nossa, esse carinho, esse aconchego do povo é um resquício das amas de leite, daquelas mulheres que criavam os filhos das patroas, que davam carinho, que eram amáveis, e que faziam comida. Aqui em Minas a gente tem muito isso, né? A gente é uma afronta se você vir na minha casa e não ficar para almoço, não tomar um café, não comer, não pode sair da casa de mineiro sem comer nada. Minha mãe quase mata alguém se fizer isso aqui. Então, assim, aí você começa a pensar, de fato. Então, assim, nosso povo, o povo africano, o povo em que eu venho e trago toda a minha herança, é ele que formou o povo brasileiro. Em tudo. É claro que não tem uma pessoa no Brasil que não vá ter um pingo de sangue negro. Obviamente, não. Justamente por isso. Então, é parar, é pensar. Eu acho que a gente tem que parar e pensar. Pensar nessa história, do quanto não nos é contado, de que tiveram leis que impediram da gente estudar de fato. Aqui em Minas teve algumas. Ver que tem profissões que não têm negros. Eu pergunto aos meus alunos, e aí, quantos médicos negros vocês já foram consultados? Tem, não, professor, é mesmo. Né? Não tem. Cadê os profissionais? Tem que ter profissionais em todas as áreas. Nós temos que olhar para isso e questionar. E cobrar também das nossas instituições, do nosso mercado de trabalho. Eu só sei, Renato, voltando ao mercado de trabalho, é que eu falei justamente isso. Perguntei, e aí, tem pessoas negras na sua empresa? Tem mulheres negras atuando na engenharia? Acho que eu confrontei tanto, a pessoa foi tão ousada, que eles me contrataram. Assim, eu estou extremamente feliz, sabe? É uma alegria que não tem tamanho, que não cabe no meu peito. É uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E eu vou começar, assim, depois de quase 6 anos de formação, sem estar atuando efetivamente na área. Então, a gente precisa, é claro também, Renata, o que você falou, a gente tem que se preparar, porque eles vão sempre dificultar. Quando era só ter um curso superior para ser engenheiro, começaram a pedir o inglês, começaram a pedir o Excel, começaram a pedir um monte de coisa. Então, vai sim, enquanto a gente não tiver chegado no nível de maturidade que a gente gostaria, isso da sociedade, a gente vai ter que se esforçar sempre mais, muito mais. Mas é possível, sabe? É possível. E olha só para mim, eu preciso ser exemplo de alguma forma. É difícil, é penoso, é dolorido, tem que abrir mão de muita coisa, muita coisa. Mas você consegue ser um técnico de edificações bem-sucedido, compor suas obras, ser respeitado como tal, e ser negro, e ser negra. E não precisar ir para as plásticas e gostar do que você é e respeitar o seu povo, a sua descendência, e ver também que você precisa não só entrar no mercado, não só entrar na universidade e se formar, e depois entrar no mercado de trabalho, se manter. E depois que você entra no mercado de trabalho, salários iguais. Eu preciso de ter renda igual ao povo branco. E eu, enquanto mulher, preciso ter a mesma renda de um homem negro. Porque a gente sabe, tem estudos comprovando que a mulher ainda recebe menos, a mulher negra ainda recebe menos que a mulher branca e menos que o homem negro. Não, menos que o homem negro, e o homem negro menos que a mulher branca. E a mulher branca menos que o homem branco. Então, assim, tem um caminho grande para ser percorrido, mas a gente está caminhando. O importante é isso, a gente está caminhando.
Muito boa a tua fala. Ô, Regiane, depois você vai comentar um pouquinho sobre esse processo teu também de tu falou de autoaceitação, né? Porque tu fala muito, uma falou muito assim, da gente, quando a gente sabe a nossa história, quando a gente sabe as nossas vitórias, é mais fácil para a gente se reconhecer, né? Tu contou a história da nossa herança, da herança afrodescendente. E como é que foi isso para tu um pouquinho, assim, de tu se enxergar como mulher negra e se enxergar a beleza na gente, né? Acho que é um ponto importante também. Se tu puder comentar um pouquinho, talvez no final, já que tu estás falando mais do teu trabalho agora, tá bom? Tá ótimo. É justamente o que está nessa figura aí que você colocou, essas 5 mulheres. Era difícil antes, quando você passava pelo pessoal do IBGE, quando eles iam fazer as análises, e te perguntavam como você se reconhecia e tal. Eu falava, eu sou morena. Era o termo que eu usava. Porque eu não sabia. Não nos era, pelo menos antigamente, não nos era explicado. E é difícil, até um pouco complicado entender essa diferenciação. Mas o que hoje o que nós temos no Brasil? Nós temos essas 5 cores. Porque a raça, se identificar enquanto raça negra, é se reconhecer descendente de um povo que veio da África. Então, eu sou afrodescendente, então é um povo negro. A raça não vem para trazer um caráter biológico da coisa. Isso aí a gente já cansa, somos todos humanos, sim, obviamente, não somos seres humanos. Mas a gente considera as particularidades dentro do grupo ser humano. Então, a gente vai ter o asiático, que tem suas características, o europeu, né, que é branquinho, também tem suas características, e o povo africano. Então, a gente vem aí dessa descendência. Ok. Quando a gente vai para a raça, a gente já tem isso definido. Raça, somos da raça negra. Mas no Brasil, a gente tem 2 subdivisões. Ou nós vamos ser pessoas negras da cor parda, ou negros da cor preta. Então, ou eu sou mulher parda, ou vou me autodeclarar ou me reconhecer mulher negra da cor preta. Então, a gente tem nessa figura 5 cores, né? Então, nesse grupo, são todos negros. O que nós temos aí são pessoas negras. Estamos considerando a nossa raça. Ok, 5 mulheres negras. Mas ali eu consigo identificar 2 pardas ou 3 pardas, mas 2 pardas e 3 pretas. Quando eu entendi isso, Renata, foi só quando eu comecei a utilizar a questão das cotas no ProUni. Foi no acesso da universidade que eu precisava me autodeclarar. Então, beleza, tinha lá o pardo e o preto, então eu me considero parda. Realmente, eu sou um pouco mais clarinha, né? É o que nós temos. Aí, mas pardo, beleza, mas o que entra dentro desse pardo? E desde quando o que vai me fazer, de fato, ser capaz não, ser passível de ser contemplada pela lei de cotas? O que me faz ser isso? Aí eu vou citar um outro exemplo. Na escola que eu trabalho, que é na região metropolitana aqui também, em outro município, mas região metropolitana de BH, gerou uma dificuldade entre as professoras de se reconhecerem. Certa professora, assim, mais clara que você, com cabelo liso, nariz fino, olho castanho. Eu considero uma mulher branca. Mas ela estava se declarando uma mulher parda, negra parda. Ok. Por quê? Porque ela foi para os Estados Unidos e lá ela foi discriminada. Chamaram ela de... Você é uma negra. Ela citou exatamente esses termos. Eu disse, né? Realmente, lá nos Estados Unidos, a gente e ela, no caso, vai ser, até minha mãe, vai ser considerada uma mulher negra. O que é isso? Nós temos aí diferenças no Brasil com os Estados Unidos. Na década de 50, 40, 50, vieram vários estudantes da Escola de Chicago, onde se iniciou os estudos de sociologia no mundo. Então, vieram um bocado de estudantes, de universitários, fazer pesquisas no Brasil. Por quê? No início do século, a gente teve uma teoria de que no Brasil, preto e branco vivia-se super bem, amigavelmente, né? Então, o mundo inteiro, por quê? Saíram daqui pessoas negras e brancas para a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Na hora que chegou lá, viu que, opa, esse povo é o quê? Esse povo é brasileiro. Mas peraí,
brasileiro, preto e branco, trabalham ali, estão lutando junto, trabalhando junto. Que negócio é esse? Então, vendo isso, vieram os estudantes para ver essa equidade, essa beleza, essa democracia racial que existia no Brasil. Chegando aqui, eles viram que, opa, o buraco é mais embaixo, o negócio não funciona assim, não. Tem democracia aqui? Como assim? Não. Aqui é diferente. É diferente. No papel, ou ali, você vai... Tem aquele... Aqui no Brasil tem várias coisas. Se você for como a Renata, como você, Renata, mais clarinha, você vai sofrer menos as dores do preconceito, digamos assim. E se você tiver uma situação econômica muito confortável, aí você não vai sofrer mesmo. Agora, se você for como o Pelé, o jogador Pelé, um homem negro, preto, da cor preta, se tiver dinheiro, também você vai sofrer menos. Então, peraí. O lance aqui não é ser branco, pardo ou preto. Aqui também vai sofrer. Você vai ter, com certeza, vai passar por discriminação, preconceito. Mas a gente tem um agravante da questão socioeconômica. É onde você mora, é o que você tem, é o carro que você anda, é o salário que você tem, a sua profissão. Se você é engenheiro, se você é médico, se você é pedagogo, se você é qualquer coisa. O técnico de enfermagem, por exemplo, que é a minha profissão, é uma das, né? Então, a gente vê que tem um negócio bem complicado aí. Nos Estados Unidos, o que pega lá? Lá é preconceito de marca lá é preconceito de origem. Se você é descendente, como eu sou, se você tem até 1/8 de sangue negro, por mais que você venha branquinho, bonitinho, com o olho claro, mas se sua mãe, sua avó é negra, você é negro. Nos Estados Unidos, lá não tem conversa. E os bairros, né, tem uma segregação de bairros, de igreja, de tudo. Aqui no Brasil tem essa segregação? Não. Você consegue viver bem, seu colega, seus parentes, não tem essa rixa tão grande. Tem preconceito? Tem. Eu vou ser perseguida em alguns, se eu for nos melhores shoppings mais conceituados, alguns bairros, é complicado. E você sofre esse preconceito até pelos seus pares. São por colegas como você, da mesma cor, infelizmente. Enfim, mas se você tiver uma situação confortável, você sofre bem menos. Ou nem passa por isso. Não passa. Então, quando que eu me reconheço? Eu me reconheço uma mulher negra, parda, quando eu preciso me confrontar, né? Ver essa realidade e ver, beleza, eu preciso me declarar, mas o que eu sou? E de onde isso vem? O que é isso? Aí, como muito curiosa que sou, fui pesquisar. Então, é aí que começa a minha pesquisa e a minha busca por entender mais, por ouvir mais samba. Isso não é por entender, por estudar André Rebouças. Tem um material disponível na internet que chama-se Os Heróis Negros Brasileiros. Eu assisto aquilo, eu passo meus alunos, eu choro. Eu me derreto em lágrimas. É a coisa mais linda que tem. Ali tem muitos personagens de todas as áreas, das artes, da engenharia, da arquitetura, de tudo. Mulheres e homens. E da importância desse povo na construção da identidade brasileira. É incrível. Abdias do Nascimento, por exemplo, é um dos poucos que eu conhecia, que eu já tinha ouvido falar antes, mas que eu vi a importância dele. Um que foi deputado, né? E tem muitos outros, mas é incrível. Eu não sei se eu estou respondendo, se eu já fugi dessa pergunta. Eu empolgo muito quando eu começo a falar da questão racial. Mas quando... o que eu queria salientar é que se você se reconhece, retornando, para você ser hoje beneficiário de cotas no Brasil, o que eu falo para esse professor, para esse aluno? Se você se reconhece negro, se você tem traços fenotípicos negros, a sua cor, o seu cabelo, o seu nariz, a grossura dos seus lábios, o formato do seu rosto, isso tudo indica que você é descendente, é um afrodescendente. Então, você pode aí se declarar pardo ou negro. Mas o ponto mais importante para você se beneficiar da cota é se realmente você
é uma dessas pessoas que, como eu, sofre preconceito por ser quem é. A cota vem para essas pessoas. Se você é uma pessoa negra e que passa por questões, se você é vitimizada, se você é humilhada, se você sofre esses olhares, se você tenta ir para uma profissão que não te contrata, se você, por tudo que a gente sabe que acontece, passa por sofre todos os preconceitos e discriminações possíveis, então você é uma pessoa certa para estar usufruindo da Lei 12.711. E não só ela, a outra, perdão, eu me esqueci, mas tem também a que vem agora a partir de 2016, que foi promulgada em 2016, que é para os concursos. Então, o concurso público também precisa ter aí buscar a sua igualdade racial, né? Falei demais, Renata. Não, tá ótimo. Vou só ler o comentário da Aline que eu colocou aqui no chat, concordando contigo. É um fato mesmo que parece que as pessoas pretas no Brasil precisam compensar a raça com posses, estando bem vestidas, tendo escolaridade. Aí a gente é quase aceita em alguns contextos. Você estava comentando com a gente, né? Exatamente. É triste, não é? É triste, mas é a gente que vai mudar isso. E mudar de todas as formas. Buscando ouvir mais, buscar em todos os espaços que você trabalhar, incorporar essas pessoas, não discriminar. A gente tem inúmeras expressões racistas que são usadas até hoje, então é parar para pensar também nessas expressões e abolir do vocabulário. Vamos abolir essas expressões. Né? A dar com pau é uma. Denegrir, desde quando denegrir, tornar-se negro, tornar negro é uma coisa ruim. Não, a coisa está preta, a coisa está boa. Se a coisa estiver preta, a coisa está maravilhosa, né? Então, tirar também nosso vocabulário, tentar, pelo menos, nos policiar, porque não tem como. Não digo para vocês, porque para mim é uma luta constante, que a gente vai mudar da noite para o dia, vai tirar todas essas expressões, vai mudar, vai olhar para o nosso colega com um olhar menos preconceituoso, porque é uma construção. Nós fomos criados dentro dessa cultura. Então, mas precisamos começar a olhar. Precisamos parar de fazer piadinha racial. Precisamos. Querem pontuar alguma coisa? Eu estou com medo da hora, eu posso me delongar mais? Querem abrir para os estudantes? O que vocês pretendem? Tem uma mensagem de Karine aqui, ela botou assim: sempre confundo minha cor, sempre coloco como negra, mas sempre sou corrigida como parda. Você poderias comentar um pouquinho desse comentário dela? Desculpa, ela se reconhece como? Repete para mim. Né? Como negra, mas como preta, na verdade, né? Porque negra é o grupo mais amplo. Mas sempre sou corrigida como parda. Sempre me confundo, ela colocou aqui. Ela deve ter um tom parecido com o nosso, né? Eu imagino. Ou não. Mas, às vezes, você tem uma irmã. Eu acho que aí não tem... Isso, é Karine? É ela que respondeu? Isso, ela mesma. Eu, Karine, sou a mais escurinha dos meus irmãos. Meus irmãos são bem mais claros. Minha irmã, então, cabelo louro, nasceu meio loura, então, negócio complicado. Se eu comparar com minha irmã, realmente eu vou ser preta e ela vai ser parda. Mas o importante é você se reconhecer da raça negra. Eu acho que só em alguns espaços que vão aí exigir essa autodeclaração sua. Seja nessas horas que a gente citou, você passa num concurso federal, por exemplo, ou para entrar nas universidades. Mas fora isso, o importante eu acho que o primeiro passo você já fez, e é teu prazer de se autodeclarar. Eu acho que a gente tem que começar a ter orgulho, independente de ser pardo ou preto, dos nossos traços. Mas depois, se você quiser mandar uma foto, tá? A gente pode discutir sobre isso. Como eu me identifico. Dá até um artigo, né, Renata? Dá sim. A Aline levantou a mão, a Aline pode ficar à vontade. Hein? Oi, bom dia. Cumprimentar a Regiane, Renata. Eu sou a Aline, professora do campus e vice-coordenadora do NEABI. Estou muito sensibilizada com a tua fala, Regiane. Muitas coisas que você trouxe são muito importantes da gente discutir em todos os âmbitos, né? Não só especificamente na tua área, mas em todos os âmbitos.
E queria comentar um pouquinho o que a Karine disse e depois comentar uma coisa que você falou que eu achei que foi muito importante. Karine, as pessoas estão sempre tentando embranquecer a gente. Eu, que não tenho absolutamente nada de branco, assim, nada teoricamente. Você olha para mim, você nota claramente que eu sou uma pessoa negra. Quando eu digo que eu sou negra, as pessoas querem dizer que não. Não, mas você não é preta. Eu falo, tá, a pessoa branca também, se for assim, não é branca que nem um papel, né? E aí? Né? Por que eu não posso? Mas as pessoas tentam embranquecer, clarear a gente naquela ideia de que ser negro é ruim. Então deixa eu te embranquecer que você não é tão ruim assim. É como se fosse elogio, né, Aline? Exatamente. Ah, não, você é moreninha, você não é parda, não, você é moreninha. É por aí, como se a gente... Exato. Então, assim, se nomeie do jeito que você se sentir à vontade. Se você acredita que você é negra, você afirme e tenha segurança nisso, né? Se alguém chegar para você e disser você não é, você diz eu sou sim. Porque ninguém tem o direito de dizer o que é que você é, né? Você está dizendo que você é negra. Se você é negra, você tem todo o direito de assumir isso, né? E uma coisa que a Regiane falou e que tocou muito forte em mim foi essa questão da solidão, né? E a solidão da pessoa preta, na verdade, ela não passa apenas por relacionamentos amorosos, né? Como você mesma mencionou, quando a gente está numa empresa em que todo mundo é branco, a gente se sente completamente só. Por quê? Porque é inevitável que a gente vá passar por situações de racismo. Não existe uma empresa que a gente vá onde a gente não vai passar por alguma situação como essa, ou de um colega, ou de um chefe, ou da estrutura como um todo, ela não entende a gente ali dentro, né? E a gente está sozinho, porque a gente não consegue verbalizar essa situação, porque as outras pessoas não entendem. E mesmo as que entendem não apoiam. E acham, é besteira. Deixa para lá. Não vai causar confusão. E, na verdade, volta para a gente como se nós estivéssemos causando a violência, né? Quando, na verdade, nós fomos violentados. Então, essa solidão é muito difícil e eu acho que por isso que cada dia mais é importante a gente ocupar os espaços, né? Porque ter uma pessoa negra é certeza que aquela pessoa ela vai sofrer algumas coisas naquele espaço que as pessoas em volta não vão apoiá-la, né? Então, eu penso na representatividade enquanto algo difícil, porque a representatividade é vazia, tem uma pessoa lá que representa, e aquela pessoa fica completamente sozinha. Então, o que a gente está precisando mesmo é de proporcionalidade, né? Então, se nós somos mais de 50% de pessoas pretas no Brasil, a gente tem que ser mais de 50% em todos os espaços, né? Então, precisa ser proporcional para a gente não se sentir tão só, né? E eu também convoco as pessoas não negras, as pessoas brancas no geral, para segurar essa barra com a gente quando a gente estiver sozinho, né? Não espera a gente falar nada. Você percebeu que tem alguma coisa estranha? Fala. Porque a gente está fragilizado e a gente, não importa o que a gente diga, as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, você está errado, você está exagerando, você está vendo demais, você... né? Então, a pessoa branca, às vezes, precisa falar porque as outras pessoas brancas escutam as pessoas brancas. Elas não escutam a gente, né? Então, a gente precisa convocar todo mundo para que essa situação mude. Não adianta só a gente ficar querendo resolver sozinha, né? A gente precisa que isso seja coletivo, e coletivo principalmente incluindo as pessoas que estão se beneficiando desse sistema, né? Que são as pessoas brancas. E era isso só. Obrigada, Aline. Muito bom te ouvir. Regiane, pode, à vontade. Aline, que prazer te ver e te ouvir. Nossa, você falou tudo que eu tinha esquecido. Graças a Deus você falou. Graças a Deus. Exatamente isso, Aline. Exatamente isso. Eu estou vendo carinhas brancas nas fotinhas aqui do pessoal que está junto com a gente. E é exatamente o que você falou. Se eles criarem essa consciência, os outros brancos os ouvirão. Né? Porque realmente, não, perfeito, foi cirúrgica a sua fala, Aline. Que bom. E, de fato, somos a maioria da população, né? No percentual, o pardo e preto constituem a maior parte da população brasileira. Então, por que nós ainda somos minorias? Por quê? Esse meu artigo, eu estou citando, Aline, justamente para debater isso. Somente, eu não consegui 38% de estudantes da engenharia. Não consegui. E dentro desses 38%, vários, depois, quando eu passei novos questionários, eles já não se autodeclararam mais pretos. Passaram, é claro, a gente entende que é um processo dinâmico, né? Da autodeclaração, mas se reconheceram brancos. Não tem, no Cefet não tem. E a renda, então, uma renda extremamente desigual, extremamente.
Eu fui dar um depoimento numa universidade privada aqui de BH. Eu peguei, na véspera, eu fiz um recorte do IBGE, justamente olhando a renda dos domicílios. Lá tem, o IBGE tem domicílios, o pessoal que está trabalhando economicamente ativo nos domicílios. 92% da população mineira é preta e ganhava até, né, negra, no caso, preta ou parda, e ganhava até um salário mínimo ali. 92%. 92% da população mineira. Porque o Cefet, ele tem campus em 8 cidades, ofertando, né, curso superior. Em nenhum dos campos, eu estudei todos, nenhum deles tinha percentual de engenheiros, alguns 100%, todos brancos, principalmente aqui em BH. Então, assim, cadê os meus meninos? Cadê os meus meninos ali? Cadê os nossos? Cadê os nossos meninos que não ocupam essas vagas? Eu não sei se acontece aí, eu não sei qual disciplina você ministra, mas quando eu falo que eu sou física, aí eu falo para eles, não, eu quero formar que é físico, é matemático e engenheiro. É para isso que a gente está estudando. Não, professor, professor, não dou conta disso, não. Ninguém ousa. Ninguém ousa, Aline. Não se vê, porque não se reconhece, Aline. É o que você falou. Se eu não tenho um André Rebouças lá no século XIX, se eu não tenho uma Enedina, e se não tem você, se eu não tenho eu, se não tem Renata, não vão se reconhecer enquanto profissionais, professores capacitados, supercapacitados, aptos a trabalhar no IF da vida. Não se reconhecem, não se veem aptos. Não estou desmerecendo que eu fui balconista de padaria, trabalhei em comércio por muitos anos, mas eu acho que eles podem mais, meus meninos podem muito mais do que ser só isso. Muito mais, não é? Não, muito feliz pela fala, viu? Eu me empolgo aqui, vocês me desculpem. O Regina, agora eu tô curiosa para ver teus resultados. A tua pesquisa que tu fez. Tu pode mostrar pra gente também? Esse artigo é bem lá do início. Ele foi quando eu defendi lá em Pernambuco, né? Se você puder passar para a próxima tela, por gentileza, eu coloquei um pincelar de metodologia. Mas eu tive a felicidade, Nath, de ter um artigo, ele vai ser publicado agora no mês que vem, né? Revista Educação e Sociedade. Ele está mais completo, bem melhor. E depois eu mando o link quando publicarem. Eu mando o link para vocês. Deixa eu perguntar, teu mestrado foi em engenharia ou foi em educação e sociologia? Tecnológica. Eu fiquei pensando, eu imaginei que fosse engenharia no início, eu fiquei pensando como é que foi ela levar esse tema, né, no mestrado em engenharia. Seria outra vez você quebrar, né? Em educação, agora faz um pouco mais sentido para mim. Muito bacana. Mas eu comecei o mestrado na engenharia. E foi com esse tema já ou na área de engenharia, assim, técnica? Cefet. No próprio Cefet. O Cefet é de engenharia. Se você falar que em Minas Gerais você formou no Cefet, você consegue as melhores oportunidades, sabe? É nesse nível. Eu comecei, fiz matéria isolada no mestrado. Comecei para ver se eu ia dar conta. Eu amo. O meu negócio é as matérias mais complicadas, sabe? Aquelas disciplinas mais difíceis, aquilo eu vou de braçada, assim, ó, tranquilo. Agora, se for um negócio mais fácil, aí eu tomo pau, é complicado. Mas eu puxei uma matéria super de cálculo estrutural no Cefet. Comecei a fazer a disciplina, estudando horrores, computador estragado, tá morando sozinha, uma dificuldade, dava aula, voltava correndo para ir assistir às aulas. Realmente muito difícil. O Cefet, um dos entrevistados da minha dissertação, ele é um homem pardo, muito bem estruturado financeiramente, terminou o mestrado dele, já que não FMG, e foi para a Alemanha fazer o doutorado. Ele falava comigo, Regiane, é muito mais difícil formar no Cefet do que na Alemanha, em engenharia de materiais, pra você ter ideia. Então, o Cefet realmente ele exige muito dos seus alunos, sabe? E eu tentei. Eu entrei e, num belo dia, numa aula, eu estava com uma dificuldade. Eu não consegui fazer o exercício. Acho que minha cabeça travou ali no exercício. Eu não consegui. Eu escutei determinada frase da professora na sala de aula com 10 alunos. Mas isso é dúvida da graduação. Aí eu murchei, assim, primeira vez. Você falou, você foi perguntar e veio tudo na cabeça de novo.
desde aquele dia, eu nunca mais voltei no Cefet para engenharia. Não voltei para o mestrado. Eu nunca abandonei nada. Esse foi o primeiro curso que eu abandonei. Primeira coisa, assim. Aí depois eu acho que muito sem graça, ela me encontrou no refeitório. Eu não voltou para a aula? Eu fui fazer mestrado, professor. Passei no processo de mestrado em educação. Eu acho que eu vou me dar melhor na educação. Aí eu mudei. Foi aí que eu mudei. Porque, infelizmente, eu abandonei, assim. Foi um negócio que mexeu. Então eu não estaria apta, sabe? Não deveria, mas aquilo foi demais para mim. Mas o que eu fiz nesse artigo, né? Eu fiz uma análise, procurei tudo que relacionasse a engenheiros negros. Não encontrei nada, muito poucos materiais. Você encontra dissertações, alguns artigos falando da questão de acesso de bolsistas, do pessoal que foi contemplado pela lei. Isso você encontra. Mas nada que estudasse negros e muito menos negros nas engenharias. Não tem. Então, fiz um recorte entre todos os estudantes dos campi aqui do Cefet, de Minas Gerais. Peguei todos os cursos de engenharia de automação industrial, Minas, ambiental e sanitária, computação, materiais, transportes, elétrica, mecânica, produção civil, engenharia de controle de automação e mecatrônica. Peguei todas as engenharias, falei, agora eu vou ver esse trem. Eu fiz primeiro um recorte entre todos os estudantes. O Cefet, naquela ocasião, estava com mais de 4.600 alunos. Não encontrava-se, assim, no máximo, 38% de estudantes entre negros, né? Entre pretos e pardos. Não encontrava. Alguns 70, 90, 60. Raramente. Então, você não tinha. Aí eu comecei a ficar assustada. Ué, cadê esse povo? Mesmo com a cota. Então, a gente já estava no ano 2017. Eu peguei os alunos que estavam cursando a engenharia, independentemente se estavam formando em 2017 ou não. Então, não tinha. Então, onde que está a efetividade dessa ação afirmativa? Ela está valendo mesmo para todos os cursos? Né? É aí que me pegou, assim. Aí eu só fui estudando. Aí, de fato, eu fiquei depois eu acabei filtrando os estudantes que formaram em 2017. E aí eu encontrei apenas 2. Consegui alcançar no máximo 32 alunos. Mandei e-mail, mas apenas 2 me responderam. E desses 2 originou a minha dissertação. Ambos pardos, autodeclarados negros pardos, de condição socioeconômica tranquila, que não trabalharam durante a realização do curso, que fizeram, nunca precisaram contribuir financeiramente nas famílias, é uma realidade muito diferente da minha. São pessoas que falam inglês fluente, pelo menos 1, 2 ou até 3 línguas, que os pais estudaram. Um pai tinha pós-graduação, stricto sensu, o pai e a mãe, o pai já estava na segunda graduação, e o outro eram comerciantes da cidade também da região metropolitana. É justamente isso aí, Renata. Esse gráfico vem mostrar aqui, esse é um gráfico do campus Belo Horizonte. Entre essas engenharias, algumas com mais de 90%, em alguns na totalidade de pessoas brancas. Então, isso já foi o primeiro gráfico que eu criei, que foi com das análises para a realização desse artigo que foi publicado no Conedu, né, no 5º Conedu. Triste, me desolou, mas me deixou mais empolgada ainda para estar continuando os estudos sobre isso. Então, vendo esse gráfico, a gente vê a disparidade. Tem só os pardos, mas que pardos são esses? É passível ainda de ser reconhecidos? Porque na hora que você vê, eu entrei em contato com todos, eu tive acesso ao número de telefone, então, hoje você tem... Um abraço, Aline. Hoje você tem como ter acesso à imagem das pessoas, pelo WhatsApp, né? Pelo número de telefone. Então, no WhatsApp, eu vi fotos. Então, que pardos são? Que pessoas essas pardos que estão se declarando, assim? É um caso a se pensar, analisar, buscar, com que isso seja falado, debatido. E eu preciso salientar aqui que a Lei 12.711, ela vem com prazo de validade de 10 anos apenas. Então, ela foi promulgada em 2012, agosto de 2012, e ela só vale até o ano que vem. Se não existir ninguém
nos poderes que tenham a boa vontade de renovar e de aperfeiçoar essa nossa política de cotas, a Lei 2.711, ela deixa de existir aí. Então, está aí a necessidade da gente debater, da gente conversar sobre, discutir sobre, justamente sobre a efetividade e o aperfeiçoamento dessa lei. Isso precisa ser falado, ver que ela ajudou em algumas áreas, sim, mas na medicina a gente não vê tanta eficiência, e na engenharia, com o meu estudo, eu mostro, né, pelo menos, que aqui em Minas, numa instituição, isso não aconteceu. A efetividade, a possibilidade de contemplação do nosso público, do público negro pobre e preto e pardo, não aconteceu nas engenharias. Então, tem que se aperfeiçoar, ela não pode deixar de existir, de forma alguma. Ela precisa ser ampliada, mas precisa ser aperfeiçoada também. E é muito importante. Então, dentro das minhas análises, eu busquei isso, que o nosso povo preto, negro, indígena, que o nosso povo pobre, branco, preto, amarelo, azul, venha e possa se reconhecer, primeiramente, reconhecer-se enquanto... Pode passar, Renatinha, fazendo um favor. Se reconhecer enquanto afrodescendente, descendente de um povo maravilhoso, um povo ativo, um povo inteligente, um povo educado, e que a gente possa dar visibilidade e incluir essas pessoas, seja em todos os espaços, tanto no espaço acadêmico quanto no mercado de trabalho. Falei demais, né, Renata? Não, Regiane, eu caí, no notebook desligou sozinho aqui, mas eu consegui voltar para a nossa reunião. Hélio levantou a mão, se ele comentar alguma coisa, vai ficar à vontade, Hélio. Oi? Pronto. Hélio? É porque minha internet aqui está ruim, vocês viram. Eu não estou ouvindo. Primeiro dizer que eu estou maravilhado, né, com a fala da Regiane. A gente praticamente teve um Babi aqui. Deixa eu explicar rapidamente o que é o Babi, que é um projeto da professora Maria, que é a biblioteca humana, né, que a gente desenvolveu ainda com a ideia lá no projeto Tecendo a Construção do NEABI, né, e que era a ideia de uma nossa grande amiga, né, que não está mais entre nós, e tua história de vida praticamente foi uma biblioteca humana para nós aqui, Regiane. Quando tu traz essa dimensão da história, né, da engenharia, das representações dos negros, das negras, né, do Rebouças, da Enedina, eu pensei de suma importância para os nossos estudantes, né, do curso técnico em edificações, porque os nossos estudantes não têm essa referência, né, não têm esse conhecimento historiográfico. Inclusive, quando a gente vai para o campo da engenharia, da arquitetura, da geografia urbana, né? Eu estou falando como geógrafo e que durante muito tempo transitei aí na geografia urbana. Hoje eu estou mais ali para a agrária. E essa historiografia, né, de como a humanidade, do ponto de vista da engenharia, da arquitetura, das construções, está ligado com a nossa ancestralidade africana, né? E essa dimensão muitas vezes não é trazida nos cursos de engenharia, de arquitetura, e eu falo isso com muita tranquilidade, apesar de não ser engenheiro e arquiteto, mas por ter amigos e amigas que cursaram esses cursos, né? E, para além disso, quando tu traz toda essa tua dimensão, né, da solidão, reafirmando um pouco o que a Aline falou, eu morei no sul do país durante quase 2 anos, morei em Santa Catarina, Ibirama, né, é uma cidade que está lá no alto do Vale do Itajaí, e é uma cidade altamente conservadora, né, pequena, quase 22 mil habitantes, e a gente sabe que Santa Catarina é considerado o estado mais alemão, né, do Brasil. Então, toda essa dimensão aí que tu trouxe, eu, pelo menos nesses quase 2 anos, senti um pouco disso sobre alguns aspectos, mas eu conheci muita gente
fantástica, especialmente entre os não negros, né, que tinham esse trabalho de acolhimento ali, que tinham esse trabalho que fizeram esse trabalho conosco, né? Claro, foram poucos, numa dimensão ali estatística, né? Eu prefiro, às vezes, não me guiar muito pela estatística, mas, assim, para a gente foi fundamental, foi o suficiente para que a gente não pirasse, não enlouquecesse num lugar como aquele, né? Eu lecionei no SESI e a gente lecionava para um curso de assistente de gerenciamento de obras. Era muito incomum você ver mulheres já ali, e aí durante 2, 3 anos começou a ter a presença de mulheres naquele curso. Mulheres negras, pretas, ainda era uma coisa rara, e começou a existir. E com a tua fala eu fiquei refletindo, rememorando, né, aquela situação de quando eu fui docente nessa empresa, enfim, nessa instituição, e era muito comum as meninas relatarem, né, essa questão do preconceito, de ter o medo de estar na obra, enfim, você está no meio de homens, numa sociedade machista que a gente conhece muito bem como ela se estabelece, né, e patriarcal. E eu queria saber de ti, diante de toda essa dimensão de vida que tu traz, que tu pudesse dar uma perspectiva de futuro, né? O que é que tu diria para essas meninas que estão cursando o curso de edificações, especialmente as meninas negras, né? Que geralmente, eu não sei, assim, não tenho dados para isso, mas eu percebo que de outros lugares que eu trabalhei também, o pessoal que está no curso de edificações, eles costumam seguir na carreira. Ou eles fazem arquitetura, ou fazem engenharia, diferente de alguns outros cursos, né? Porque o IF, ou o Cefet, né, como a gente tem aí em Minas Gerais, no Rio de Janeiro ainda, eles costumam ser procurados pelos estudantes por essa questão do ensino de qualidade que existe. E essa comparação que tu fez com a Alemanha já demonstra um pouco disso, né? E muitas vezes não necessariamente por verticalizar a carreira, né? Mas eu vejo um pouco disso nos cursos da área que estão relacionados ali com a construção. O que é que tu diria para essas meninas, certo? Em termos de perspectiva, considerando inclusive um ponto que é crucial que tu trouxe, né? A lei de cotas, ela termina sua vigência no ano que vem. E, assim, já te elogiando o teu trabalho de pesquisa, o teu trabalho de pesquisa, ele já é um exemplo da importância, certo, da lei de cotas ser prorrogada, enfim, a gente tem uma lei que vai ter um outro número, enfim, obviamente, por uma questão administrativa, né, mas que, enquanto política pública, mostrando a necessidade da ainda permanência, certo? O Silvio Almeida, né, que é um dos maiores intelectuais aí do Brasil atualmente, negro, ele costuma dizer o seguinte: a lei de cotas, ela precisa ser extinta em algum momento, porque a lei de cotas ela visa ter uma reparação. Agora, essa lei ela só vai ser extinta quando realmente a gente conseguir garantir essa proporcionalidade, quando a gente conseguir fazer essa reparação histórica. Não é dívida, é reparação, porque dívida é consensual, né? A gente empresta, aí tem uma relação comercial. Não, o ser humano escravizado, ele não foi colocado numa situação consensual, né? A gente sabe o quão violento foi. Então, essa reparação ela precisa existir. E eu tenho absoluta certeza que ainda não é o tempo da extinção. E os intelectuais que se debruçam sobre isso também. Então, a pesquisa demonstra isso, né? No campo das engenharias. Traz essa dimensão da necessidade, por exemplo, de ainda haver a permanência de uma política pública, né, de cotas no Brasil. E a gente sabe que com esse governo que aí está atualmente, está totalmente ameaçado, né, não ser prorrogado. E esse é um outro debate. O que é que
vamos partir do pressuposto que ela venha deixar de existir realmente, que ela não seja renovada enquanto política pública. O que é que tu diria também para essas meninas negras que tentam ingressar na carreira das engenharias, né? Que tentam ingressar numa carreira que é tão difícil que às vezes você tem professores ou professoras que te tiram do caminho, né? Como essa parte aí que tu citou, né? Infelizmente, a gente não tem como deixar de refletir sobre isso, né? Aquela professora não cumpriu o papel de educadora que ela deveria ter, né? E eu penso que... E aí, para finalizar mesmo, minha fala um pouco extensa, mas ela conseguiu fazer uma coisa muito boa. Ela conseguiu te colocar no caminho da educação, que foi algo que ela não teve, né? Que é algo que ela precisaria ter, e ela te colocou no caminho da educação para tu fazer esse trabalho aí muito lindo, estar aqui nesse momento com a gente e fazendo educação do ponto de vista real, formativo, de concretizar sonho daqueles que têm sonhos, né? E não cortar as asas, né, daquelas pessoas que, numa realidade tão difícil como é a nossa brasileira, desigual, enfim, racista, e ainda encontrar pessoas no caminho que não contribuem efetivamente para que a gente possa seguir caminhando, né? Mas aí ela fez algo aí que talvez, eu acho que tu tem essa reflexão, né? Com certeza, te levou para um caminho aí que eu não tenho dúvida que tu vai estar ajudando a edificar, né, e a construir muitos sonhos aí de jovens a partir da tua referência, né, que tu acaba sendo. Era isso. Qual o recado, Regiane? Eu arrodeei tanto para fazer uma pergunta, mas era isso. Qual o recado para essas meninas negras, né, para os meninos também, enfim, que estão aí indo para o campo das engenharias? Você ganhou meu coração, tá? Nossa, obrigada por cada palavra, cada palavra dita, assim, obrigada. Eu gosto muito de contribuir, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesses minutos, mas me fez revisitar coisas da minha vida boas e outras não tão boas, mas obrigada, realmente, eu nunca tinha parado para pensar que esse fato, né, me trouxe para uma coisa maior e melhor, de fato. O que eu tenho para dizer para essas meninas e meninos, Hélio, e Renatinha e Maria e demais, é que eu sempre fui uma criança muito agitada, aquela menina fora dos padrões, que brincava com tudo, que ama futebol, porque eu amo futebol, e sou extremamente curiosa. Então eu sempre fui atípica. Nossa, menina anda com menina. Escutei isso e me faz toda. Não, eu não ando, eu andava com os meninos. Então, assim, o ser diferente é bom. A gente pode ser mulher, pode ser feminina, pode se maquiar ou não, pode gostar de qualquer coisa, pode ter qualquer orientação. Mas você tem que fazer na vida o que você gosta. E se o que você gosta é a matemática, faça matemática. Se o que você gosta é física, faça física. Agora, se o que você gosta for matemática e física, geografia, história, português, que eu amava tudo, faça engenharia. E faça com todo o amor do mundo. Faça não para ser melhor, mas faça também para ser melhor, a mais competente. Mas não se esqueça nunca de ser também a melhor pessoa. Eu acho que o serviço de engenharia, e eu creio que a Renata vai concordar comigo, a engenharia ela é a administração da obra. Só que uma obra é feita de materiais. Eu tenho tijolo, eu tenho cimento. Mas os tijolos e o cimento não sairão do lugar se eu não tiver pessoas. Então, é uma engenharia de pessoas. Vocês vão estudar, vão se esforçar, meninas e meninos, farão edificações. Alguns vão querer assinar os seus projetos maiores. Eu, infelizmente, não teria... Pode falar, Eliette. Queimou com a placa de chicara que então. Tem um áudio aberto, né? Eu acho que foi o microfone aberto.
Tu consegue fechar, Maria, o áudio dela? Deixa eu ver se eu consigo fechar. Cheirando essa carne. Ela do almoço. Adorei. O pessoal fechou, pronto. Ai, obrigada. Mas façam engenharia sem medo. Façam edificações. Eu acho que o melhor caminho é fazer edificações. Se eu tivesse feito, Eli e Renata, edificações antes, eu teria tirado muito peso, conseguido um bom salário logo no início da carreira. Porque quando você vem com uma experiência de edificações, você já conhece todo o esquema da obra. A engenharia só vai fazer você gastar mais tempo com a matemática, algumas outras disciplinas mais puxadas, e te dar uma aptidão maior para desenvolver projetos. Mas faça com todo amor possível e nunca se esqueçam, por favor, Rinaldo, das pessoas e tratar bem as pessoas. Rinaldo, pode ficar à vontade. Ah, tá certo. Olha só, deixa eu ligar aqui. Eu estou maravilhado. Tá? Sou professor do campus, né? Sou Rinaldo, na área de arquitetura, de desenho, de projeto. Estou maravilhado com esse evento. Parabéns demais, né? A organização, a professora Regiane, Renata, Maria. Sou professor há muito tempo aí no campus de Princesa Isabel e antes disso, né, eu tive também professor aqui em João Pessoa, moro em João Pessoa e trabalho em Princesa Isabel. Fui professor também de faculdades particulares de arquitetura e design, né? Design de interiores. E em design de interiores, né, a gente realmente vê os alunos, a quantidade de alunos, né, negros, tanto pardos, negros, tanto pardos, né, como pretos, pequena, né? Então, o curso de design de interiores foi, assim, para mim, algo que eu não vi. Mas eu vou voltar um pouco atrás, né, para fazer um depoimento. Né? Então, quando eu me formei em edificações, eu trabalhei, estagiei em escritório de arquitetura. Tá bem o som, Renata? Pronto. Eu estagiei em escritório de arquitetura, logo após, né, continuei nesse escritório e fui contratado como técnico, depois eu comecei a treinar os estagiários, né? E, até então, a minha reflexão é de hoje, né? Eu volto toda a história, né? Pra gente... E, até então, não tinha tido nesse escritório estagiários negros. E, a partir do momento que eu comecei, né, comecei a trabalhar e sempre tive muitos amigos, e dentre eles muitos amigos negros, e indiquei, né, para trabalhar nesse escritório de arquitetura, um estagiário negro. E esse estagiário, meu amigo, a gente começou a conversar lado a lado, produzindo trabalho, a gente criou uma intimidade muito grande. E durante essa intimidade que a gente teve, né, de amizade, eu fiz a pergunta a ele, né, conversando com ele, disse, rapaz, você ainda você sofre algum preconceito? Ele parou, olhou para mim, até hoje fico muito arrepiado, muito sensibilizado. Ele disse, Reinaldo, o tempo todo. Tá? E falou no momento, eu agradeço muito sua indicação, porque o tempo todo, eu sofro com isso o tempo todo, em todos os momentos, em todos os horários. Isso aproximadamente há 20 anos atrás, né? Esse meu amigo, graças a Deus, ele formou engenharia, né? Ele está bem, a gente se conversa hoje, mas há 20 anos atrás, entre 19 e 20 anos atrás, isso começou a mexer comigo, né? Uma pessoa branca, uma pessoa que teve várias oportunidades. E aí eu comecei a olhar diferente, né, para como eu atuava na sociedade. E, sinceramente, eu digo a você, né, eu tenho uma vergonha alheia muito grande. A prova está aqui, né? A gente tem muitos amigos, eu tive muitos amigos na minha história de trabalho que, totalmente independente de cor, do sexo que seja, são pessoas brilhantes. Temos aí no curso de edificações uma coordenadora maravilhosa, altamente competente, que é a Renata. Temos uma professora muito representativa, que é a professora Aline, né, que não está aqui na sala, mas com seus depoimentos, com a sua presença. E agora conheci a Regiane com essa história de vida, né? Belíssima. Então, fico muito feliz de participar. Realmente não é o meu local de fala, mas eu, né, tento, pelo menos com conhecimento, né, com estudo, e com momentos como esse, né, fazer o melhor que cabe. Tá? Então, muito obrigado e parabéns a todos envolvidos.
Obrigada, Rinalda. Muito bom te ouvir, como sempre. Rinalda é professor do campo, super experiente, sempre compartilha com a gente. Regiane, queria te agradecer muito. Acho que foi ótimo te ouvir. Teu exemplo de vida, né? A tua história para a gente por si só já é algo muito inspirador. Eu espero isso. Eu espero que os meninos tenham sentido aí motivar. A gente sabe que a luta é grande, né? Ainda que a gente tenha evoluído muito em questões legais e tudo, a gente precisa lutar ainda, né? A gente, quando fala em sociedade, preto, branco, qualquer pessoa tem que defender os direitos. Mas eu acho que foi bom te ouvir muito, assim, pela inspiração que tu traz, pela força que você traz, né? Te parabenizar muito por isso, pelas suas inúmeras profissões que você tem. Uma engenheira física e enfermeira. Muito bom. O pessoal colocou aqui teu Instagram e aí a gente, claro, seguir com certeza, tá? Quem quiser seguir Regiane, tá aqui no Instagram dela, deixa só confirmar, @coisa de Regiane. É isso? Coisa de ponto Regiane. Isso, coisa de ponto Regiane, tá certinho aqui, pessoal. Maria, tu quer fazer alguma fala? Passar para ele também alguma fala? Para a gente fechar aqui o nosso momento. Se ele quiser encerrar, assim, eu queria só agradecer esse momento fantástico. Regiane, assim, estou encantada. Foi bom demais, muito bom. E que bom que a gente te encontrou para trazer aqui. Foi com certeza, Maria. Prazer te conhecer, tá? A gente vai te querer por aqui em outros momentos, viu? Com certeza. Foi estarei aí. Prego para vocês. Vou passar a palavra, então, para Hélio. Um abraço. Pessoal, não estranha aqui, minha filha acabou de passar batom aqui em mim. Eu queria agradecer realmente esse momento, né? Foi um momento muito maravilhoso, né? Ter essas experiências aí socializadas. Acho que trouxe muito aprendizados, né? A partir das tuas experiências de vida, reflexões, né? A partir aí desse mundo das engenharias, tu enquanto física, né? A gente sabe que se formar em física sendo mulher negra também é muito complicado, né? Aliás, se formar em física é muito complicado. Eu digo isso porque a geografia na UFPB, ela está situada no CCAN, né? No Centro de Ciências da Natureza, né? E quando eu me formei, por exemplo, eu lembro que na colação de grau tinha só um formando ali, foram chamados o nome de várias pessoas, e na física, naquele dia, só tinha uma pessoa, né? Ou seja, se já é muito tenso, né? Você conseguir se formar num curso bastante difícil, imagina sendo mulher negra nesse país. Então, é uma história viva de superação, Regiane. É muito importante aí esse momento para nós. E é só agradecer mesmo, a gente fica muito feliz. E com certeza, já reafirmando aí as palavras de Maria, com certeza a gente vai querer te ver aqui em outros momentos e a gente se coloca à disposição também, né? No que precisar e precisar da gente, só mandar aí as ordens que a gente articula aí participações. Obrigado. Eu que agradeço, Hélio. Prazer. Obrigada a todos que participaram, todos e todas, né, Renata? Prazer te conhecer, viu, Renata? Vamos embora para Porto de Galinhas, tá? Vem-se embora tomar banho de praia com um bolo de rolo. Eu sou guia turística. Meu Deus, não fala isso não, amiga. Minas não tem praia, né, Jane? Não tem. A gente vai pro bar aqui. Também é uma boa opção, viu? Não é opção ruim, não. Obrigada, pessoal. Maria, tu consegue fechar a gravação daqui da gente? E a gente segue. A palestra, o link da palestra tá no chat, tá, pessoal? Quem não preencheu ainda, preenche. E aí, em breve, o pessoal do NAB manda para vocês. Agradeço também o NAB, Maria e Ed pelo trabalho fantástico. A gente não estaria aqui se não fosse por eles, pela organização deles. Então, parabéns pelo trabalho, pessoal. Muito bom essa partilha da gente, tá certo?